Olá, caros amigos. Eu vou inaugurar desta forma uma nova rúbrica, um novo podcast, a que vamos chamar O Advogado do Diabo. O objetivo deste podcast é conversar com vocês. Como sabem, eu sou advogado e, de uma forma mais natural possível, conversarmos sobre alguns temas que vocês possam ter, como algumas dúvidas que possam ter, algumas situações que são correntes no dia a dia e que, de certa forma, possa aproximar aquilo que é a vida de um advogado e aquilo que é a advocacia das pessoas. Pretendo também, porque tenho intervenção noutras áreas sociais, como todos nós. Aliás, eu defendo que nós não devemos estar cingidos apenas ao conhecimento da nossa profissão, e todos nós temos a nossa. Pretendo abordar outro tipo de temas. De qualquer forma, esta primeira abordagem refere-se aqui a uma situação que tem a ver com a violência doméstica. A violência doméstica, como sabem, está na ordem do dia graças a um episódio de uma situação de um conhecido ex-presidente de um clube de futebol, do Sporting, nomeadamente o Bruno Carvalho, e relativamente àquela situação. Eu tenho ouvido muita coisa, tenho lido muitas opiniões, umas mais avalizadas, outras menos, umas mais apaixonadas, outras menos, mas gostaria de vos dizer uma coisa. Nestas questões de justiça, é muito perigoso nós darmos os factos como completamente assentes de um lado ou do outro. Dizer que determinado facto é violência doméstica ou dizer que não é violência doméstica, eu acho que é o primeiro erro. É o primeiro erro básico que todos nós devemos cometer. Nós devemos dizer se determinado comportamento configura, em tese e com a prova que for apresentada, determinado crime. Devo-vos dizer que, neste caso, daquilo que eu conheço da lei, daquilo que eu vi também, eu diria que, na minha opinião, configura o crime de violência doméstica. Atenção que eu não estou a dizer que é o crime que se passou ali, concretamente o crime de violência doméstica. Mas eu acho que é uma boa oportunidade de nós discutirmos um tema que é recorrente para todos nós e que, infelizmente, faz um conjunto de vítimas, sobretudo mulheres, mas também há violência doméstica ao contrário, mas que traz um conjunto de vítimas mortais, infelizmente, todos os anos. Portanto, acho que é uma boa oportunidade de nós discutirmos aquilo que é a violência doméstica. Ora, eu deveria dizer-vos, ou começo por dizer-vos, que a violência doméstica está prevista no artigo 152 do nosso Código Penal e, de certa forma, porquê é que eu digo que configura? Em primeiro lugar, por um motivo simples. Nós estamos a falar de dois namorados. Eu ouvi essa discussão em público, são namorados ou não são namorados. Eu diria que são namorados por uma razão muito simples. Ambos tinham namorados e ambos assumiram um namoro. Assumiram publicamente um namoro. Agora, também vos desafio a uma questão. O que é um namoro? Quando é que nós namoramos? É que quando nós estamos casados nós sabemos. Quando estamos a namorar já é uma questão que, se calhar noutra geração, na minha geração, por exemplo, podia-se namoro, mandava-se uma cartinha, podia-se namoro, e passava-se a ser namorado a partir do momento em que havia a aceitação. Havia o sim ou o não, e a menina, ou o menino, mas pronto, normalmente eram os meninos que tomavam essa incumbência, pediam um namoro e a menina carregava no sim, fazia uma cruz no sim, e lá estava. Mas isso já lá vão alguns anos e atualmente não se usa propriamente isso, mas de facto eles estavam a assumir uma relação análoga a um namoro. Portanto, por aí, obviamente que vai ser discutido, essa questão vai ser discutida, vai ser colocada em causa, mas efetivamente era um namoro. Depois, a questão da violência propriamente dita, e a violência psicológica, não tanto daquela imagem que tanto se vê de persuasão física, mas muito mais a persuasão psicológica que é exercida, o afastamento dos amigos, aquela incisão, aquela forma muito concisa em que ele diz não vais ter com os teus amigos, tu vais namorar comigo. Bem, sei que todos nós dizemos isto, às vezes estamos a brincar, tu vais namorar comigo, quer queiras, quer não, mas é o acumular, é o todo que faz com que exista ou não aquilo que é o que configura o crime. E eu diria que aqui no seu todo o comportamento, a própria coação com que a pessoa estava,
o próprio comportamento com que a pessoa estava, neste caso a senhora, a rapariga, com que estava relativamente àquela situação e como que ficou após a sua ausência, para o próprio constrangimento com que estava na sua presença, indicia aquilo que normalmente se deve discutir, que é a violência doméstica. No entanto, eu não queria ser tão taxativo dizendo que estamos perante um crime de violência doméstica, mas que estamos perante um comportamento que, em tese, configura o crime de violência doméstica. E se melhor exemplo vocês quiserem relativamente a esta situação, eu digo-vos que a própria forma como o agressor, aqui o agressor obviamente entre aspas, porque não é propriamente aquilo a que chamamos o agressor típico de violência doméstica, mas a própria forma como o agressor vem dizer em determinada altura que o argumento que usa é isto foi feito perante as câmaras e nunca seria perante as câmaras que iria cometer o crime. Bem, em primeiro lugar, dizer que perante as câmaras toda a gente se vai esquecendo ao longo de 24 horas sobre 24 horas com a câmara ligada, nós vamos aos poucos revelando-nos e dando o que de nós existe. Mas, sobretudo, uma questão essencial. Se isto é assim perante as câmaras, eu pergunto, como é que será em privado? Muito boa tarde, deixo-vos aqui o primeiro, o advogado do diabo. Boa tarde.